Graça e paz, estamos aqui mais uma vez com a finalidade de trazer mais uma lição, um resumo da revista da Escola Bíblica Dominical. Nosso tema hoje é esse, o sistema de sacrifício, lição de número 10, ok? E nós estamos chegando ao final, né? Aqui falta mais umas 3 lições e estamos aprendendo bastante. Nós temos aqui o nosso texto áureo, que está em Romano 3:25, e temos aqui a verdade prática, que diz o seguinte: Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo por meio de seu sangue e de uma vez por toda a redenção eterna para todos que creem nele. E nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que está em Levítico, capítulo de 1, versículo de 1 a 3, capítulo 2, versículo de 1 a 3, capítulo 3, versículo de 1 e 2, capítulo 7, versículo 1 e 2, e 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, aonde está a nossa leitura da Bíblia em classe, né? E temos aqui o objetivo geral, que é apresentar diferentes ordens cerimoniais que constituem o sistema de sacrifício estabelecido por Deus. Então, nessa lição, nós vamos estudar a funcionalidade dos sacrifícios, como funcionava, né? Porque é um sistema complexo, né? É bem complexo esse sistema. Se a gente estudar nos detalhes, olhando de um modo geral, parece que não, né? Cada um leva a sua oferta, mas não é por aí não. Porque as coisas de Deus, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Tem detalhes aqui que, se fosse esquecido, Deus não recebia, né? Então, são coisas simples, mas ao mesmo tempo tem que ser feito do jeito de Deus. Tem que ser do jeito dele. Não foi Moisés que criou isso, foi Deus e passou para Moisés ensinar ao povo como ele deveria fazer. Sendo que todos esses sacrifícios, eles tinham um objetivo só: trazer o homem de volta, reconciliar-se com ele. Foi o homem que se tornou inimigo de Deus, não Deus se tornou inimigo do homem. Então Deus sempre quis ter comunhão com o homem, trazer ele de volta. Mas o Deus precisava resolver o quê? O problema do pecado, né? Porque Deus criou o homem perfeito, criou a mulher, deixou lá no Éden, mas lá eles pecaram, desobedeceram a Deus e perderam a sua comunhão com o Senhor, se tornaram inimigos de Deus, e a humanidade vem aí, pelejando contra Deus até hoje. Então Deus, através de Israel, Deus demonstrou o quê? O desejo de trazer o homem de volta. Mas com o pecado não dá, Deus é santo. Então o que Deus fez? Ele instituiu a lei da oferta. Então aquelas ofertas de animais era o quê? Era uma substituição. Toda alma que pecar, essa morrerá. É a lei, né? Mas Deus não queria isso. Mas também não poderia aceitar o pecado. Então Deus tinha que resolver o problema do pecado. Então os animais eram substituídos. Era a substituição dos homens. Ou seja, os homens eram substituídos pelos animais. O homem pecava, em vez do homem morrer, quem morria era o animal. Então o homem recebia os benefícios do animal, que era continuar vivo, e os animais morriam no lugar do homem, a substituição. Até que chegasse a plenitude dos tempos, quando Jesus, não de forma constante e temporária, morreu pelos nossos pecados de uma vez por todas. Jesus não é como os animais, precisava estar morrendo sempre para poder salvar os homens. Não, Jesus morreu de uma vez por toda pelos nossos pecados. Seu sangue derramado na cruz do Calvário trouxe salvação definitiva. Mas detalhe, para quem crê. Para quem não crê, o sacrifício de Jesus é vão na vida dele, entendeu? É para quem crê, esse sim, tá bom? Então nós vamos ver aqui a oferta voluntária, o primeiro tópico, entendeu? A oferta voluntária, o holocausto. Aqui o conceito de holocausto nós vamos ver. A palavra holocausto, no hebraico, olá, ela significa levantar, fazer subir, que acende,
quando esse animal, essa oferta, era queimada lá no altar, colocada pelo sacerdote, ele vinha, entregava o sacerdote que levava para o altar. E quando essa oferta era queimada, saía aquele cheiro daquela oferta. E Deus sentia prazer nisso, certo? Não que o cheiro, mas como resposta que aquela oferta estava sendo aceita. Então usa até uma palavra aqui, né? O cheiro suave subia às narinas de Deus. Isso aqui é um antropoformismo, que significa o quê? Antropos é homem, morfo é forma. Então é uma forma humana de Deus falar conosco para a gente poder entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Deus recebia a oferta. Assim como aquela oferta de Noé, quando Noé saiu da arca, Deus respirou e recebeu aquela oferta. Aquilo significa, né, que Deus aceitou a oferta de Noé, porque Deus viu o coração sincero de Noé. Então toda a oferta que Deus recebia, Deus olhava para a oferta se estava do jeito que ele queria, mas também olhava para o coração se ele podia aceitar aquela oferta, né? Então era assim que funcionava. Então essa palavra aqui é uma figura tipicamente humana quando se refere a Deus. Bem, segundo, o que era a oferta de holocausto? Bem, a oferta de holocausto ela podia ser um boi, depende da condição da pessoa, né? É voluntária, ele poderia dar um boi, se ele tivesse condições, se tivesse um lá no seu rebanho, mas ele tinha que escolher o melhor. Não podia ir com um animal aleijado, doente, fraco, não. Ele tinha que chegar lá e olhar e ver o melhor boi que tivesse lá e dar. Tinha que ter coragem também. Não podia ser preso às coisas terrenas, não, né? Ou poderia ser também uma ovelha, uma cabra, né? E se a pessoa não tivesse condições nenhuma, podia ser um pombinho, podia ser uma rolinha que ele podia pegar ali no laço, né? Então, ninguém poderia se desculpar diante de Deus porque não tinha condições financeiras para poder dar uma oferta. Ah, eu não posso dar um boi, então não vou dar nada. Não, dava uma rolinha. Porque Deus não está olhando a qualidade no sentido financeiro, quantidade. Deus está olhando a sinceridade do coração. Poderia ser até que alguém desse um boi, mas para se apresentar, e quem deu uma rolinha está dando de coração. Isso aí pode acontecer, né? Não é a quantidade que Deus está olhando do sacrifício. Desde que seja de coração, é uma bênção, né? Mas Deus está olhando mais a qualidade. Às vezes a pessoa dá uma rolinha, estava dando uma rolinha, mas era de coração, entendeu? Era de desejo mesmo de agradecer a Deus, ok? Então, tudo isso aqui era o quê? Um tipo de sacrifício que apontava para a vítima perfeita. Quem é a vítima perfeita? Jesus, porque esses animais eram vítimas inocentes, porque não foi eles que pecaram, foi o homem, eles estavam substituindo os homens, eles estavam morrendo no lugar dos homens. Então eles eram vítimas inocentes, mas não eram perfeitas, porque sempre os homens tinham que estar repetindo o sacrifício. Agora a vítima perfeita foi Jesus, porque ele fez o sacrifício uma vez só e acabou, nunca mais. A nossa redenção agora é eterna, não precisa de repetição, né? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Bem, o tópico 3, agora ainda no tópico 1, o número 3 aqui é a oferta voluntária. Essa oferta tinha um caráter voluntário. O objetivo do holocausto era que Deus aceitasse, né, o ofertante. Certo? O ofertante chegava com a sua oferta, botava a mão na cabeça do animal, fazia aquela identificação, entendeu? Toda a oferta nesse sentido aqui, o ofertante ele tinha que se identificar com a oferta, entendeu? Ele colocava a mão na cabeça da oferta, que ia ser sacrificada, oferecendo, transferindo para si os benefícios do sacrifício. Então ele seria beneficiado para aquele sacrifício que ele recebia por causa daquilo. Então, a expiação dos pecados do animal imolado era fora da tenda, em seguida conduzido ao altar dos holocaustos. Então, ali ele fazia a sua identificação com o animal e recebia os benefícios
Tudo simbolicamente, claro, né? Mas a coisa tinha que funcionar dessa maneira. O que Deus está querendo dizer com isso? Que a pessoa tem que ter consciência daquilo que ele está fazendo. Quando ele coloca a mão sobre o animal, ele está sabendo que quem tinha que morrer era ele. Então a pessoa tinha que levar a oferta com consciência, né? Está fazendo as coisas de qualquer maneira. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou levando? Nada, Deus não quer nada disso. Deus quer que as pessoas façam as coisas conscientes. Então ele colocava a mão no animal, transferia para ele fazia aquela identificação, o animal morria no lugar dele, mas ele também recebia a recompensa daquele sacrifício. Entendeu? Bem, 4. O sacrifício de Cristo foi um holocausto agradável ao Pai. Por que o sacrifício de Cristo agradou a Deus? A Bíblia explica bem aqui, ó. Cristo vos amou, está em Efésios 5:2. Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, quando Jesus morreu, Deus respirou o quê? Aquela sensação de amor. Aquele amor que Jesus tinha no coração. A Bíblia diz aqui que Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Deus sentiu o amor do Filho, porque Deus também amava o povo. Então, Jesus morreu voluntariamente por amor. O que motivou Jesus a vir na terra morrer pela gente? O que ele viu num pecador miserável, assassino, ladrão, mentiroso, prostituto, adúltero, fingido, hipócrita? O que Jesus viu nessa gente? Para que atraísse ele? Nada. Qual é a qualidade que a gente tinha antes de ser crente? Depois de crente já é difícil. Você imagina o que Deus viu nessa humanidade, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Inclusive ele veio e foi rejeitado. Até os seus discípulos abandonaram ele, até um dos seus discípulos traiu ele. O sacerdócio, o sistema judaico levou ele à cruz, entregou para Roma. Está certo que ele foi voluntariamente, mas você vê como é que os homens são, e foi por esses miseráveis pecadores que somos nós, é que Jesus amou. Então Jesus não amou a gente porque ele encontrou qualidade, ele amou a gente porque Deus é amor. Acabou. Entendeu? Então é essa situação aqui. Bem, vamos lá agora para o segundo tópico. A oferta de manjares, que está lá em Levítico capítulo 2, versículo 1 a 3, você lê. Essa oferta aqui era uma oferta de gratidão. Entendeu? Era uma oferta que você dava de agradecimento a Deus. Quando as pessoas davam essa oferta, que está aqui, como era a oferta de manjares, no tópico 1 e 2 aqui, essa oferta era Deus ensinando coisas tremendas a gente. Ensinando o quê? Que nós devemos ser gratos a Deus. Quando alguém pegava lá, olhava lá a sua roça, ele pegava as primícias e trazia para Deus. Se ele fosse avarento, ele não ia ter vontade de trazer a oferta de gratidão, porque ele tinha que trazer o melhor. Ele pegava o melhor da roça dele e trazia a primícia, entregava para Deus. Se fosse milho, uma suposição, ele não ia pegar as espigas mais pequenininhas, nada. Ele ia pegar as maiores que tivesse. Tudo que ele fosse trazer para Deus como primícia, como a primeira, tinha que ser o melhor. Então, ele tinha que mostrar que ele não era avarento, que ele tinha um coração generoso para abençoar e também para ser generoso para com Deus. Não porque Deus precisa. Essas coisas são para testar a nós mesmos. Entendeu? Porque às vezes nós temos tendência de dar o que temos, mas o pior. Isso aqui não presta mais, eu vou jogar fora. Vou dar para alguém. Ninguém pega o melhor e dá para o outro. É muito difícil. Então Deus queria o melhor, certo? E ensinando o homem que ele não deve ser agarrado às coisas da terra. É o melhor, é o mais bonito. Leva lá para Deus. Leva lá para o sacerdote. É a primícia. Deus quer primícia. Deus não quer coisa ruim, não. Eu tenho uma cadeira lá que não presta, eu vou dar para fulano. Deus não gosta disso, não. Se tu não dá o melhor, não dá nada, não. Tem um casaco aqui todo furado, vou dar para ele. Não, pega o melhor que você tem e dá, se quiser. Então não dá nada. Deus achava melhor tu não levar nada do que você levar o pior. No final já estava assim, já levava
animal doente, já estava uma confusão generalizada. Tudo isso que era a ruindade do homem. Então, queridos, essa oferta ela tinha esse significado. Primeiro, ela mostrava que nós não devemos ser amarrados às coisas terrenas. Vamos pegar o melhor e levar. Segundo lugar, uma oferta de gratidão. Eu tenho que ser agradecido a Deus. A Bíblia ensina, seja agradecido. A história dos 10 leprosos, Jesus ficou assim um pouco perplexo, quando somente o samaritano voltou para agradecer da cura da lepra. E Jesus fez essa pergunta, não foram os 10 que foram curados? Cadê os 9? Então você vê que a proporção de agradecido é muito pouco. Então nessas ofertas aqui de manjare, Jesus estava ensinando a pessoa a não comparecer na presença deles de mão vazia, certo? Jesus estava ensinando a eles a dar o melhor, nunca dar o pior, não ser agarrado às coisas terrenas, e também Jesus estava ensinando eles a serem gratos. Porque, gente, nós vivemos num mundo de ingratidão, as pessoas são ingratas mesmo, principalmente com Deus. Entendeu? Então Deus estava ensinando isso a seu povo, vocês sejam gratos. Certo? Você aprendendo a ser grato a Deus, você vai ser grato ao seu irmão também. Você aprendendo a não se apresentar de mão vazia diante dele, você vai ser da mesma forma com as pessoas. Entendeu? Você aprendendo, você não sendo agarrado às coisas materiais, você não vai ser servo das coisas passageiras. Porque às vezes a pessoa é servo do dinheiro, é servo da vida material, e ele é escravo. Ele não se liberta dessas situações passageiras. E esquece que o eterno, a quem ele deve ser grato para toda a sua vida. Entendeu? Então, a oferta também aponta para um alimento espiritual. Certo? A palavra de Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Aquele trigo que era moído e entregue lá aos sacerdotes, simboliza a pessoa de Jesus que foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, entendeu? Então, logo da mesma forma que Israel obedeceu à ordenança divina de apresentar a oferta de manjare diante de Deus, nós somos também instados por Cristo a alimentar-nos dele, do testemunho do Senhor. É verdadeiro o testemunho dele, entendeu? O testemunho do Senhor é verdadeiro. Então, ele é o pão vivo que desceu do céu. É ele que nos alimenta. É ele que é a provisão do crente. Por isso que ele falou, sem mim vocês nada podem fazer. Porque ele é que é o nosso alimento. É ele que me sustenta. Eu não sou forte de mim mesmo, não. O apóstolo Paulo deixou claro, eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo era aquele homem dinâmico, cheio do Espírito Santo, porque Jesus alimentava ele. O alimento espiritual. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse é que é o verdadeiro alimento. É você estar alimentado com o poder de Deus. Porque o teu poder, o meu poder próprio não vai levar a lugar nenhum. Mas o poder de Deus, você através do poder de Deus, você vai poder botar aquele versículo do Salmo em prática. Em Deus faremos proeza. Mas só se a gente estiver alimentado pelo pão vivo que desceu do céu. Então, agora indo para a parte final, o terceiro tópico, a oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação, que está em Levítico 3, 1 a 2, Levítico 7, de 1 a 2. Diz o que era a oferta pacífica? Bem, a oferta pacífica era um sacrifício em que o ofertante imolava o animal, ele ali tirava aquelas porções principais, ele separava a gordura e o sangue, e o sacerdote pegava o sangue e jogava lá em cima do altar, aspergia o altar com sangue, mas separava a gordura. E pegava aquelas partes, né, da carne, e aquela parte ele comia com a família do ofertante. Se quisesse, eles tinham esse direito, certo? E os miúdos do animal eram queimados, o fígado, o rins, essas coisas assim, tudo era queimado no fogo do altar. Então, assim, tanto o sacerdote quanto os ofertantes
né, comiam a carne do animal imolado, entendeu? Isso significava o quê? Comunhão. Quando alguém assenta à mesa contigo, ele tem comunhão contigo. Quando alguém fala assim, eu não assento com fulano para comer, não tem comunhão com ele. Entendeu? Então, quando havia aquela sintonia ali naquele sacrifício, todo mundo comendo junto, significava comunhão. E é isso que Deus quer entre nós. Deus quer comunhão no sentido vertical com Ele, mas Deus também quer comunhão no sentido horizontal, entre nós mesmos. Isso aí é importante. Isso aí fortalece a nossa comunhão com Deus, quando nós temos comunhão com nossos irmãos, né? Então, essa oferta, ela significava literalmente um presente oferecido a Deus e denotava, né, comunhão e felicidade do ofertante com o Pai. Quer dizer, paz com Deus, ok? Então, é isso que nós temos que entender, para que a lição venha a ser assimilada de uma forma completa na nossa vida. Então, a oferta pacífica, ela tinha esse forte significado da comunhão entre eles, ok? Bem, a simbologia da oferta pacífica. Bem, a oferta pacífica, todo mundo sabe, né, ela aponta para a nossa reconciliação com o Pai. Então, a palavra de Deus mostra, né, que o nosso Senhor, Ele proveu na cruz, né, a paz entre Deus e o homem. Não é que Deus que provocou isso. Essa falta de comunhão e de paz com Deus, a culpa é do homem por causa do pecado, né? Deus lá em Isaías 59 diz, as vossas iniquidades, os vossos pecados, faz separação entre mim e vós. Então o pecado, a iniquidade do homem é que faz essa separação entre Deus e o homem. Agora, quando o homem, através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, nós somos reconciliados com Deus. Por quê? Porque o maior desejo de Deus é ter comunhão com a gente. Mas primeiro, para Ele ter comunhão conosco, conforme eu disse no início, Ele tinha que resolver o problema do pecado. Ele resolvendo o problema do pecado através do sacrifício de Jesus, aí nós seríamos o quê? Reconciliados. Sendo reconciliado com Deus, nós podemos ter o quê? Comunhão com Ele. E tudo que Deus quer é ter comunhão com a gente através de Jesus Cristo. Não tem como ninguém nessa terra, nem no céu, ter comunhão com Deus a não ser através de Jesus. Sem o sacrifício de Jesus, não tem comunhão com Deus. De jeito nenhum. No Velho Testamento, precisava de um animal estar constantemente morrendo. Aquilo tudo era temporário, mas Jesus fez um sacrifício na cruz de forma definitiva. Entendeu? Então, é isso que nós temos que entender. Jesus foi a nossa oferta perfeita. Eu disse no início, os animais eram uma oferta inocente, mas não era perfeita, porque eles não tinham consciência de nada. Eles não iam ali de moto próprio, eles eram levados, né? Sem saber de nada, não tem consciência. Mas Jesus não, Jesus é uma oferta perfeita e também inocente, porque ele não tinha pecado e ele não praticou nenhum mal pelo qual foi crucificado. Ali ele foi o nosso substituto, né? E o nome dele foi glorificado. Hoje é um nome que está acima de todos os nomes. Bem, agora, o pecado as ofertas pelo pecado e pela culpa é obrigatória. Até aqui nós estamos estudando algo voluntário, mas aqui agora, o que era a oferta pelo pecado? Diferentemente das outras oferendas, as ofertas pelo pecado e pela culpa eram obrigatórias. Ela identificava a natureza pecaminosa do homem, alguém que necessitava apresentar a Deus algo por seus pecados. Esse sacrifício era feito fora do arraial. Jesus mesmo morreu fora do arraial. A Bíblia manda a gente sair fora do arraial. O que é esse sair fora desse arraial? É você sair fora do sistema judaico. Quando Jesus foi morto no arraial, fora dos muros de Jerusalém, ele está dizendo, estou morrendo fora do sistema judaico. Não tenho comunhão com esse sistema judaico. Por quê? Porque Deus deu a lei correta. O judaísmo, o que vem de Deus, é perfeito.
A lei não deixou nada a desejar, ela só não pode salvar. Mas quem deturpou o sistema judaico foi o próprio homem, os sacerdotes, né, que se desviaram e começaram a fazer tudo errado. Então, fora desse sistema corrupto, é que Jesus morreu. Jesus morreu sem comunhão com esse sistema corrupto. Por isso que ele morreu fora da porta. Entendeu? E hoje também, a igreja, Deus está começando a separar a igreja da igreja. Por isso que Jesus falou, um vai, outro fica. Porque Jesus não compactua com coisa que está errada, né? E ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida. Ser crente não significa ter cartão de membro só, tomar santa ceia, ser batizado nas águas e por aí afora. Frequentar os cultos todo dia, orar, jejuar. Para Deus não é só isso. Tem que ter comunhão com Ele. Nós não somos ritualistas, nós não somos religiosos. Nós somos cristãos que servimos uma pessoa viva. Então, nós temos que tomar cuidado nessa parte. Entendeu? Então, o animal, ele foi imolado, era imolado fora, e Jesus morreu fora, e a Bíblia lá em Hebreus manda a gente sair fora também. Vamos sair fora desse sistema que nos afasta de Deus. Entendeu? Não vamos perder a nossa salvação por causa do sistema, não. Enquanto estiver dentro da Bíblia, estamos lá. Agora, saiu do sistema, a gente sai fora. Entrou no sistema, a Bíblia está de lado, só é usada só para apresentar textos descontextualizados, para poder corroborar os seus erros, igual o diabo usou a Bíblia com Jesus, estou fora. E devemos estar. Bem, o grande dia da expiação é o Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão, certo? Era aquele dia, única vez no ano, o sumo sacerdote pegava o sangue de bode, matava o animal, matava um boi, fazia ali, né, a sua oferta pelos pecados dele, da sua família, e depois ele matava um bode, levava o sangue lá dentro, uma vez no ano só, e fazia, botava lá em cima do propiciatório, e ali ele fazia o trabalho que tinha que fazer, fazendo a expiação pelo povo. Então, era considerado o dia do perdão. As pessoas estão querendo ressuscitar isso de novo, mas Jesus já cumpriu tudo isso na cruz do Calvário. Entendeu? Nós não devemos anular, apostatar, anular o sacrifício de Cristo, querendo trazer de volta aquilo que Cristo já aboliu. Entendeu? Cristo já aboliu, não vamos trazer de volta, não. Jesus é o nosso Yom Kippur, eterno, para sempre. O perdão começou na cruz do Calvário. Quando Jesus falou, está consumado, acabou, está consumado. Entendeu? Então, o dia do perdão foi na cruz do Calvário, da dispensação da graça. Então, querido, que Deus te abençoe. Professor, que você deu uma aula abençoada. E quem ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita aí, faz a sua inscrição, dê o seu like, deixe seu comentário, nos ajuda aí a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe rica e poderosamente e até a próxima.